Bem, primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, muito conhecido, e é muito fácil, todo mundo sabe de cor. 1, 2, 3. Mais uma vez. O Senhor seja conosco, tome assento. A igreja pentecostal é uma igreja de oração. É uma igreja que tem compromisso na oração. Ela é muito interessante, irmãos, as discrepâncias, as coisas que nós fazíamos errado, como igreja, quando há um tempo atrás, a igreja do Senhor Jesus, e houve umas correções, isso foi maravilhoso. Mas tem coisa que a gente acertava lá atrás que hoje não faz mais. Isso é péssimo. Toda igreja, irmãos, ela tem que ter o seu grupo de oração, seu momento de oração. E tem igrejas hoje que mais reza do que ora, porque reza é algo decorado, oração é diálogo. E aí aquela coisa, aquela oração sem vida, sem força. Nós estamos falando, quando em oração, é com o Deus vivo. Um Deus que você, crendo ou não, Ele está ouvindo. Você dizendo que a minha oração não passou do teto, mas Ele ouviu. Quer uma prova simples? Mateus 12, 36 a seguir diz que nós daremos conta de toda palavra frívola que sair da nossa boca. Por elas, nós seremos julgados, condenados ou absolvidos. Isso quer dizer que Deus ouve toda a palavra que sai da nossa boca. Até as frívolas, as loucas, impensadas. Quando eu vi, eu falei, pois é, essa palavra está enquadrada nesse versículo, você vai ter que dar conta. Esse negócio de quando eu vi, eu falei, é porque está no seu coração. Porque a boca só fala o que está vindo do coração. Então, quando eu vi, eu xinguei, porque tem costume de xingar. Quem não tem costume de xingar, não xinga. Fala, mas não sai xingamento, porque não está na pessoa. Não sai. Se porventura alguém xingar, é porque já xingou e tem o costume. Então, nós vamos ter que dar conta, por quê? Porque o nosso coração armazena palavras que a nossa mente recebe. Por isso que Deus é justo em tudo que faz. Por isso também. E nós falamos aqui sobre oração. E começamos a falar, e Deus nos avivou aqui na oração. Mais uma vez ontem, quando as pessoas estavam saindo ali na porta, tiveram que esperar um pouco mais, por causa do tumulto de gente saindo na porta, depois que terminou a oração meia-noite. Agora, sabe o que mais me encabula? É um obreiro não vir na oração e essa multidão vir. É uma pessoa que tem compromisso com uma obra, mas não vem. Irmãos, onde está? Vamos usar de lucidez, ao invés de você pensar que eu estou pegando no seu pé, usa de lucidez. Toda palavra que me exorta, se é para me melhorar, ela é maravilhosa. Ou não? Então, seja lúcido. A Bíblia diz que a nossa justiça não exceder a justiça dos fariseus lá, não vai valer muita coisa não. Então, muito mais quem ocupa um cargo, quem ocupa uma liderança. E o quanto é necessário orar quando ocupa? Porque os levantes são contra os soldados que estão à frente. É necessário orar.
A Bíblia diz que Jó lhe oferecia sacrifícios a Deus, pelos seus filhos e etc. Jó tinha uma vida de oração com Deus. Em volta dele tinha uma muralha. Tinha um muro de sebe que o Satanás não podia passar. Tu cerca ele, como é que eu vou tocar nele? Por quê? Vida de oração. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam. E como em volta de Jerusalém estão os montes, assim Deus está em volta do seu povo. Quem é o povo de Deus? O povo que busca a Deus, que fala com Deus. A igreja verdadeira, ela tem algumas colunas. A igreja pentecostal, a que nasceu em Atos no capítulo 2. Pentecostal é apelido porque nasceu no dia de Pentecostes. Então a igreja que nasceu lá, que foi cheia do Espírito Santo, ela tem algumas colunas que a faz pentecostal, que a faz igreja de Deus, que a faz igreja bíblica. Uma das colunas, a coluna da santidade. A igreja do Senhor Jesus é santa. A palavra santo, já falei várias vezes no grego, agios, agatozune, e outras tantas correlatas, palavra kadosh, kodesh, kidesh, outras palavras nesse sentido, correlatas, são palavras que revelam um povo separado para Deus. A igreja que nasceu em Atos, a igreja cristã, ela é separada para Deus. E preste atenção, ela não é separada para si segundo a sua vontade, não. Ela é separada para Deus, ou seja, para viver a vontade de Deus conforme o plano de Deus, conforme a palavra desse Deus. Então, uma das colunas, ela é santa. A igreja do Senhor Jesus é santa. Outra coluna, essa igreja do Senhor Jesus, ela resplandece Jesus. Ela brilha Jesus. Ela é testemunha de Jesus. Ela é corpo de Jesus na terra. Ela é o abraço de Jesus na terra. Ela é o poder de Jesus na terra. Característica da igreja verdadeira. Ela é embaixadora de Cristo. Ela representa Cristo. Outra coluna da igreja pentecostal, amor. Ela é a igreja cheia de amor. Ela tem a capacidade de morrer apedrejada, dizendo: Pai, não impute pecado nessas pessoas. Igreja cristã. Tem muita gente servindo muita coisa menos Jesus. A igreja cristã tem amor. Ela tem prazer em perdoar, embora possa doer. Conversa não. Conversa não. Por favor. A igreja, o amor da igreja do Senhor Jesus não é o amor de mãe, não é o amor de pai. É o amor de Deus. É um amor que, se precisar mandar para a cadeira de roda, Ele manda. Porque o amor de Deus não está preocupado em bajular ninguém. O amor de Deus está preocupado em salvar a todos. E para salvar, Ele faz o que for preciso. Então é um amor bíblico, doutrinário. É diferente. Outra coluna dessa igreja, entre tantas, ela é uma igreja que tem uma vida de jejum. Tem uns teólogos desviados de Deus, que dizem que não precisa jejuar. Agora eu fico encabulado, né? Porque Pedro jejuou. O Paulo, que eles usam a doutrina de Paulo, pensamento paulino, a doutrina paulina, o Paulo jejuava, muitas vezes.
Jesus Cristo jejuava. Aí vem uns teólogos, e aí tem irmãos que acreditam. Por quê? Porque não quer compromisso com Deus. Quem quer compromisso com Deus, meu irmão, sabe que tem que ter vida de propósito. Se Jesus jejuou, e ele falou para a gente aprender com ele. Se Paulo jejuou, se Pedro jejuou, se Tiago jejuou, se a igreja de Antioquia lá, a igreja de Atos 13, jejuava para que Deus dirigisse, nós não vamos? Coluna, jejum. E outra coluna da igreja, entre outras, oração. Essas colunas, elas têm a mesma altura. O que eu disse? Essas colunas têm. Não pode baixar uma, levantar a outra. O prédio não funciona assim. Os engenheiros que aqui estão vão concordar comigo. Tem que ter a mesma altura, os prumos, as colunas. Mas aí as baixas, pastor, tem que ter a altura da outra baixa. Tem que ser o mesmo nível para sustentar o que ali está. Nós temos que ter a mesma altura da oração, a mesma altura do jejum, a mesma altura de santidade, a mesma altura de brilhar Jesus na nossa vida, a mesma altura do amor de Deus na nossa vida, porque Deus é um e Ele tem um tamanho só e tudo vem num pacote. Amém? É por isso que quando você vem orar, no caso da oração, você vem orar, alguns impedimentos começam a se nomear. Aquele negócio de uma angústia, que hora que vai, eu não tenho argumento, eu não tenho palavra não, eu vou ficar aqui fazendo o quê? Parece que a gente é o contraditório daquilo que a gente fala e vive, não é? Quem ama Jesus? E não tem palavra para Jesus? Alguém ama Jesus ainda? E não tem palavra para Jesus? São desafios. Quando você vem para a oração, existe um diabo, um capeta, que se levanta para você não orar. Porque oração sincera tem resposta. Batei, buscai, clama a mim. Tão conhecido, né? Todo mundo sabe de cor, mas não acredita. Por quê? Porque não ora às vezes. Tem que orar. Diga comigo, orar muitas vezes não é ajoelhar. Se ajoelha para orar. Tem gente que ajoelha e pensa que está orando, porque não fala nada. Tem que falar. As palavras, elas penetram o céu. Irmão, o diabo pode levantar o tanto que for contra a sua oração, mas saiu da sua boca, Deus ouviu. Saiu da sua boca, Deus ouviu. Eu lembro que nós, num dia de propósito com Deus, eu e o pastor Jesuel, e nós descemos para uma cachoeira para orar, resumindo, já contei algumas coisas, e aí nós vimos, nós dois, os dois juntos, demônios levantando naquelas cachoeiras assim, e nós perdemos a força. Nós não conseguimos levantar os braços. Tamanha opressão maligna naquela cachoeira. E a gente começou a falar sem força. Sabe quando você fala aí que não tem força nem para falar? Sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder, Senhor, 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 e fomos, bum! Porque Deus ouve a oração. Quando você não... Quem aqui já estava dormindo e de repente o diabo veio enforcar e aí na mente ele falou, o sangue de Jesus tem poder. Pum! Você não sabe o poder da oração.
A gente não tem noção. Se a gente tivesse noção, nós iríamos orar todos os dias, no mínimo umas 2 horas. Eu lembro da frase de Martinho Lutero. Se eu orar 2 horas por dia, eu acordo, eu saio para a vida, em outras palavras, e venço a batalha. Mas se eu não orar, eu já perdi a batalha. O outro, não sei se foi Billy Graham, ele disse, ele citou alguém, ou disse, alguém me ajude aí. Ele disse assim: nunca orei mais de 10 minutos, mas nunca passei mais de 10 minutos sem orar. Oração é sem cessar. Jesus falou para a mulher, 18:7 de Lucas: vocês devem importunar os ouvidos de Deus. Sua vida não mudou porque você ainda não orou como convém. Muitos de nós ajoelhamos para dizer: para que eu estou aqui? Deus não me ouve. Nós gastamos a nossa força para dizer que Deus não vai responder. Eu não sei porque que eu estou orando. E desse jeito eu também não sei por quê. Porque a oração tem que ser com a outra coluna que a igreja tem e que tem que ficar levantada. A coluna da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você vai orar, se muna de fé. A Bíblia diz que se alguém disser ao monte, oração, disser ao monte, ergue-te e lança-te, presta atenção, no meio do mar, crer e não duvidar, isso vai acontecer. Então oração, quer queira ou não, é a busca do homem para que Deus remova montanhas. Pode anotar essa frase. Oração é a busca do homem para que Deus remova montanhas. Tem que ter fé. Muitas vezes nós passamos tempo mais chorando, desperdiçando ou desperdiçando? Não, eu quero as pedagogas. Desperdiçando, tem o prefixo des, desperdiçando, de desperdício, pronto, é assim que eu guardo. Aí, nós desperdiçamos lágrimas, lamentando a nossa vida, sendo que se usássemos as mesmas lágrimas na oração, Deus mudaria a circunstância. Nossas lágrimas, elas têm que ser direcionadas e cheias de fé. Um coração contrito e quebrantado não desprezará o Senhor. Nós temos que aprender a não perder tempo diante de Deus. Nós temos que aprender a fazer o nosso tempo um tempo super aproveitado diante de Deus. Por isso que quando a gente vai para a oração, seu horário é meia-noite, tem gente lá na porta, falta 1 minuto, Pai do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe e corre. Porque oração é tesouro. Oração é cavar lugares onde se acha tesouros. Oração é cavar lugares onde se acha tesouros. Alabassore kamai. Então, olha aqui, ninguém é meu inimigo na igreja, mas quando eu chego na hora da oração e tem gente querendo me empatar, é como se fosse. Não, pera só um pouquinho. Pera só um pouquinho. Pera só um pouquinho. Aí eu vou angustiar. Tá bom, irmão, depois não. Esse pastor é sem educação. Não, irmão, é hora de orar. É hora de ajoelhar diante daquele que os ouvidos estão abertos. É hora de orar diante daquele que a mão não está encolhida. Mas nessa hora o povo prefere levantar, não dar crédito, não orar, não ajoelhar e achar ruim se alguém chamar a atenção.
É ou não é o diabo que levanta? Tudo é pela graça, mas até hoje, graças a Deus, eu tenho encontrado muitas coisas na oração. Eu estou passando para vocês algo que eu experimento, algo que a Bíblia diz e algo que a história dos homens e mulheres de Deus diz. Você recebe ou você rejeita. E nós falamos algumas coisas, começamos a falar algumas coisas sobre oração. Falamos que a oração muda sentenças de Deus. Como pode alguém mudar algo que Deus falou? Pois muda. Isaías mudou. Aliás, Ezequias mudou. Isaías deu a sentença da parte de Deus. E Ezequias mudou. Deus falou, volta lá, Isaías. Mas... volta lá, ele está chorando e orando. Dois elementos maravilhosos diante de Deus: lágrimas e oração. Volta lá, ele está chorando e orando. Vai dar mais 15 anos lá. Fala para ele que eu não vou matar mais não. E a sentença era: certamente morrerá e não viverá. Quem disse? Deus. Aí ele voltou: certamente viverá e não morrerá. Como assim? Oração e lágrimas. Nós falamos aqui que a oração traz justiça em seu favor. A mulher bateu na tecla até que o juiz iníquo, que não teme a Deus nem os homens, fez justiça para a mulher. E Jesus falou: assim fará o vosso Pai que está nos céus, se vocês importunar os ouvidos dele. Deus vai fazer justiça, ainda que pareça tardio, mas vai fazer. Ou seja, vai orando, porque vai chegar a resposta. E nós aprendemos também que a oração é a arma da batalha espiritual. Paulo falou para revestir de toda a armadura, e no versículo 18 do capítulo 6 de Efésios diz: orando em todo o tempo e também por mim. A armadura e a oração. Senão, não adianta. O que está na mão da armadura, do camarada que está revestido da armadura? O que está na mão? A espada. A espada é o quê? A palavra. A oração tem que ser feita conforme a palavra. Diga comigo, a oração que é respondida tem que ser feita. É aquela que é feita segundo a palavra. E aí nós vamos falar algumas outras coisas da oração. Primeiro, a oração, que já é o quarto subtópico do tema. Diga comigo, a oração muda as pessoas e converte os perdidos. Você quer que alguém mude na sua família? Você quer que alguém se converta na sua família? Oração. Quantos aqui já ouviram? Continue orando pelos seus, porque eu vou salvar. Quantos aqui já ouviram? E quantos de nós desistimos de orar porque o fulano de tal fez uma besteira? O marido fez uma besteira, a esposa fez uma besteira, o filho fez, aí a gente não ora mais. E quantos de nós não oramos porque acha que é difícil a pessoa converter? Quem está aqui dentro? E como que é difícil então? Difícil era eu, difícil era você, difícil era o Rubinho que passava bêbado aí de moto na porta, o Valfredo que estava noiado lá no quarto dele. Como que um noiado vai se converter, se transformar num obreiro, casar mesmo não querendo? Vai ter filho ainda? Ainda vai se tornar empresário? A gente, irmãos, oração com fé, oração com fé, oração com fé. Quem está aqui dentro? Quem está aqui dentro? Difícil era você estar aqui. O Caimahatuche. A oração, irmãos, ela vai atingir os perdidos.
Se você estudar a história de avivalista, você vai ver que pessoas jejuaram e oraram. Vamos lá, John, eu falo Knox e muita gente fala Knox. Ele orou para o avivamento da Escócia. Qual que era a oração para uma nação que não queria mudar de vida? Dá-me filhos ou morro angustiado. Orando. Pum, pum. O martelo da oração batia no céu. Pum, pum, pum. Dá-me filhos ou morro angustiado. E as lágrimas. Pum, pum, pum. Batei, batei, abrir-se-vos-á. Deus abriu a porta da salvação e a Escócia foi salva. John Wesley. Dizem que o sol da Inglaterra não nascia sem que John Wesley estivesse ajoelhado no seu lugar. Salva a Inglaterra, Senhor. Ele não estava pedindo para uma pessoa, não. Ele estava pedindo para as pessoas da nação. Salva a Inglaterra. Tem um lugarzinho lá dos joelhos dele, na casa de John Wesley, quem já foi lá. E aí ele salva, Deus avivou a Inglaterra. Lembra do testemunho? 100 anos depois, um camarada pediu um copo de cachaça num bar lá, falou assim, não sabe não? Que há 100 anos atrás passou um camarada por aqui e Deus libertou essa região. Poder dá, diga orai sem cessar. Você tem noção do que Deus está falando aqui? Tenha poder sem cessar, tenha graça sem cessar, tenha a minha presença sem cessar, tenha o meu mover sem cessar, orando sem cessar. Você não consegue nem dar glória, então eu penso que você não quer saber de oração. Primeira de João 5,16. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado que é para a morte, e para esse digo que não ore. Então, se alguém tiver em pecado e alguém orar pelo pecador, Deus vai salvar. Pecado para a morte é o pecado da blasfêmia, essas coisas, mas é raro, é muito raro. Se o seu parente, você fala assim, Jesus te ama, ele fala, não fala de Deus para mim não, eu sei que Jesus me ama, pode saber que ele não pecou para a morte. Pecado para a morte desliga a pessoa inteira de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus, Tiago 5,16. É bom quando é 1 João 5,16, Tiago 5,16, para decorar, fica fácil. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Sabe qual que é o nosso problema? A gente quer que Deus revela no culto, leva a pessoa para o médico, leva a pessoa para o advogado, leva a pessoa para o profissional fulano de tal, mas não traz aqui para o pastor ungir e orar. E depois acha ruim porque o pastor não fez isso ou não fez aquilo. Sua fé primeira é levar para o seu pastor orar e ungir. Sua fé primeira é para levar para um dos irmãos aqui, você não vai com a cara do pastor, trazer para um dos irmãos aqui orar e ungir para que Deus cure. Não, mas aí fica pagando preço nas esquinas da vida, porque desprezou o poder da oração. Poder da oração. Ah, não vai dar para ir na igreja porque eu estou enfermo. Igreja é lugar de cura. Lá em Goiatuba, nessa vigília, uma das pessoas que Deus curou por sua misericórdia, nessa sexta-feira passada,
Se ela baixasse, ela travava. Baixou, levantou, curada para a glória do nome de Jesus. Poder da oração. Mas a gente cria problema no coração, cria divergência com o irmão, com o pastor, com o fulano, vai gastar dinheiro com um profissional, sendo que podia ser curado. Olha o que diz Efésios 6, 18 a 20. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim, Paulo falando, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. A sua oração abre a porta da palavra lá na Europa para a gente ser usado por Deus. E as pessoas são salvas, são transformadas e não esquecem. Por isso que Paulo está dizendo, ora para mim, para que eu possa falar livremente o Evangelho do meu Deus. Quantos estão orando pela missão Europa? Quantos estão orando pelos irmãos da igreja quando vão pregar, pelo pastor da igreja? A palavra é dada livremente. 4,19, conhecido de Gálatas, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Que dores de parto é essa de Paulo? Na oração. Sentir a dor de gerar uma igreja. E às vezes a gente ora para encher linguiça. Quem conhece essa expressão? Para cumprir o tempo. Ai meu Deus, esse tempo. Você, quando está ajoelhado diante de Deus, já está com Deus. O pastor não está dando para mim orar porque eu estou com um problema. Olha que contradição. Quando dá problema, a gente faz o quê? Ora que melhora, irmão. Não, eu não vou poder ir para a igreja orar na vigília, não, que eu estou com um problema muito sério. Aí eu falo, não vou abrir a boca não, porque você vai falar que eu sou ignorante. Atos 2, 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. A palavra primeira é perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveravam. Tem gente que faz uma campanha em uma semana e diz que Deus não ouviu. Nós temos que aprender a orar até que o céu se abra. Orar até que a resposta chegue. Orar até que o problema se solucione. E depois orar para agradecer e orar para outras coisas e continuar orando. Porque oração é intimidade com Deus. Oração é uma declaração de dependência de Deus, de necessidade de Deus. Olha o que continua dizendo. E em toda a alma havia temor. Por quê? Porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Por quê? Havia oração, havia doutrina, havia comunhão. Salvação dos perdidos. Salvação de almas. Nós temos aqui na igreja, muitas pessoas que são ovelhas do Senhor Jesus e que passaram nessa porta, ali na calçada, nas ruas, essa igreja, a igreja de lá em frente, que nós estávamos antes, e Deus falou no coração, vem aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui. Entraram, foram salvos. Qual que é a nossa oração dentro da igreja? Faz esse lugar brilhar, resplandecer como um grande imã atraindo as almas para si. Poder da
Orai sem. Aí vem de novo aquele versículo 30 de Ezequiel 22. Busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Porém a ninguém achei. Deus queria não destruir, mas não achou pessoas que clamassem. Será que Deus tem pessoas que clamam nessa noite? Será que Deus tem pessoas que clamam nessa noite? Será que Deus tem pessoas que oram pelos perdidos, que compadecem pelos perdidos? Muitas vezes estamos em embaraços, angustiados com os nossos problemas, porque orgulhosamente oramos somente para nós. E no cristianismo, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Ore pelos outros e terão pessoas orando por você. Eu lembro de promessas que Deus me fez, diversas. E nesta questão, Deus me falou algumas vezes: porque tu oras, e isso é pela misericórdia e graça de Deus, e tem pessoas que têm a mesma promessa porque fazem a mesma coisa. Nós somos juntos iguais quando atendemos a Deus. Porque tu oras para as pessoas, para muitos, nunca faltará uma multidão orando por você. Eu tenho pessoas do mundo inteiro que passam mensagens dizendo: estive orando pelo Senhor, Deus me incomodou. O dia do acidente, o que teve pessoas dizendo: Deus me incomodou para jejuar pelo Senhor e orar pelo Senhor no dia anterior. Deus me incomodou para isso, Deus me levantou de madrugada para isso. Por quê? Porque nós somos parceiros da oração e a oração faz diferença no céu. Ore pelas pessoas e pessoas orarão por você. Não seja orgulhoso, não seja egoísta. Eu que estou precisando de oração, então ora para um punhado de gente para você ver se não vai ter oração em seu favor. No cristianismo é isso, vai daqui para lá e vem de lá para cá. É o pão nosso de cada dia. Veja bem, irmãos, a oração, Abacuque viu uma nação destruída, e aí ele lamentou: até quando clamarei, tu não me ouvirás, gritarei por socorro e o Senhor não vai me atender. Ele estava na vigília, no clamor, na busca, ele estava na torre de vigia clamando: Deus, até quando o Senhor não vai me responder? E Deus o responde, e ainda mostra que virá um avivamento por causa dessa oração. Pessoas mudaram circunstâncias, mudaram nações, mudaram famílias, mudaram igrejas, porque oraram. Irmão, se a gente guardar esse estudo e começar a colocar em prática, como já tem uma turma muito grande, graças a Deus, orando, você vai ver o destino desta cidade, o destino desta nação, o destino da Europa, por causa da oração da igreja. O Daniel era um cama de oração, sim ou não? Orava 3 vezes ao dia. Proibiram ele de orar, e ele fez o quê? Irmão, eu não sei o que aconteceria se saísse uma lei proibindo a igreja de orar. Não, pastor, agora eu oro em espírito. Porque o senhor sabe que é proibido. Então, e o Daniel, 3 vezes ao dia. E abria a janela ainda para todo mundo saber que ele estava orando, porque era o costume dele abrir a janela no sentido do templo, que era o costume. E todo mundo sabia. Senhor Deus Todo-Poderoso, Baruch Adonai. E vai reclamando. Pô, não parou de orar não, hein? Não parou de orar. Ele vai ter que ser lançado lá na cova dos leões. O senhor não deu uma lei aí? A lei do senhor não é irrevogável? Acabou tendo que jogar o Daniel na cova dos leões. Não, mas para quem ora, leão está ao seu favor.
Quem sabe ele pegou aquela jubona de leão e dormiu numa daquela, um travesseirão gostoso. Porque o anjo do Senhor foi enviado para estar com ele dentro da cova. Pergunta do rei é: Daniel, vive o teu Deus e você também vive? Porventura o Deus a quem tu continuamente serve. Olha a fama dele, porque ele orava. Na época de Daniel, não tiveram a fama que ele teve. Ó rei, vive o meu rei, vive o Senhor, que Deus mandou o seu anjo e me livrou da boca dos leões. Oração, orai sem cessar. Nós conhecemos histórias de vários homens de oração. Um deles entrou numa fábrica têxtil, 2.000 funcionários. Quando ele entrou, uma pessoa começou a dar gargalhada, brincando, sorrindo dele, zombando. Ele parou, deu uma olhada para a pessoa, a fábrica parou. Porque a glória de Deus estava na vida daquele homem. Qual que é a sua fama? Ninguém ora para ter fama, mas quem ora acaba tendo fama. Daniel tinha. John Hyde, ele tinha. Ele é conhecido como o homem que orava. Ele não escrevia nada, escreveram sobre ele, mas ele orava. Entrava para o quarto em jejum. Tem esse livro, se você quiser ler. Para quem gosta de oração, a gente lê chorando. John Hyde, o homem que orava. Ele entrava para o quarto, Deus, ia orar. Chegava a hora de almoço, Jesus, posso ir comer? Não, continua aqui. E ele orando. Às vezes 2, 3 dias orando. E Deus usou esse homem para fazer uma obra de avivamento inesquecível. Qual que é a nossa fama? Está gostando? Precisamos aprender com esse homem chamado John Hyde. Sob o poder da sua intercessão, multidões caíram de joelhos diante do Pai Celestial. Ele não falava de oração, ele orava. Às vésperas da morte, doente e acamado, o seu refrigério era passar a maior parte do tempo em oração. Doente e acamado. O que refrigerava ele era passar a maior parte do tempo em oração. A oração constante deste homem foi a força motivadora que o levou para a Índia, para anunciar o evangelho aos indianos e ganhar 100.000 almas para Cristo. Hoje a gente quer subir no altar, pregar a palavra de Deus, mas não vem nem para a oração da meia-noite, das 10. O povo de hoje se intelectualizou e tirou o lado mais gostoso espiritual da sua vida. Hoje nós temos facilidade, se tivermos uma mente boa, de estudarmos muita coisa e rechear mensagens. Por isso as mensagens estão belas, mas vazias. A única coisa que recheia uma mensagem é a glória de Deus. E a glória de Deus vem para a vida de um homem e uma mulher que tem aliança com o céu, tem vida de oração, tem vida de jejum, tem vida de propósito com Deus. Precisamos aprender com Léo e Léa, também com John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield e o Clube Santo. Esse camarada Léo e Léa, ele escreveu um livro sobre oração. Nenhuma hora, parece que era o tema, nenhuma hora, que ele usa a parte que Jesus fala com os discípulos. E aí ele fala um pouco sobre a oração se não me engano é neste livro mesmo, que eu li vários, na oração do David Yong-Chu, Paul Yong-Chu, pastor da maior igreja do mundo. 1.600.000 membros, uma coisa assim, tem a igreja. E o camarada prega, joga golfe, tem trabalho no rádio, na televisão e tem vida de oração. Escute, sabe como que o Paul Yong-Chu começou?
com a sogra. Escreveu um livro, Minha Sogra uma Bênção, ele podia escrever. Chegava a hora de orar de madrugada, se ele chegasse atrasado, irmão do céu, se aparecesse atrasado, a coisa ficava feia para o lado dele. E a ligação? Todo dia tem que ir para a oração. E um dia ele conta no livro dele que ele acordou meio atrasado e saiu correndo pensando na sogra, porque ele ia orar mais por causa da sogra. E Deus fez dele um grande homem de Deus porque orava. Entendeu ou não? Está vindo obrigado a orar? Já é um bom começo. Aí chegou, a hora que ele chegou, que a sogra olhou para ele, começou a ficar rindo dele, e ele olhou, ele estava de pijama. Não deu tempo, ele nem pensou nisso, ele estava atrasado. O homem de oração. Ele comprou uma montanha para fazer a montanha da oração, porque ele sabe a importância da oração. Toda igreja que é igreja, ora. Todo crente que é crente, ora. Se você não ora, você está desviado do que é ser igreja. Achou ruim? Pega essa palavra então, em nome de Jesus, e põe sua vida em ordem. John Wesley, quando lhe perguntaram o que ele fazia para atrair as multidões, ele dizia: eu me coloco em chamas e o povo vem me ver queimar. Como que ele se colocava em chamas? Na oração. Lembra daquele sermão muito conhecido, Pecadores na Mão de um Deus Irado? Jonathan Edwards. Ele passou clamando a Deus 3 dias para trazer aquela palavra. Quando ele pregava, as pessoas seguravam nas colunas com medo de ser levado para o inferno. Oração. Eu não sinto que estou pregando para alguém que está inflamado pela oração. Sinto que estou pregando para alguém que está informado sobre a oração. Mas Deus quer nos inflamar. Deus quer nos inflamar para ter uma vida de oração. Aleluia. Glória a Deus. Precisamos voltar a nos colocar em chamas. Precisamos voltar à oração e à sua eficácia. Precisamos voltar a depender de Deus. Quem depende de Deus, ora antes e faz depois. Sabe por que nós não temos inspiração às vezes para orar? Porque Deus muitas vezes não é o nosso socorro. Eu disse aqui. Nosso socorro é o parente rico. É a pessoa que pode responder, que pode resolver, que pode fazer. Não, deixa que eu vou ligar para fulano, não conheço ciclano, não, fulano vai nos ajudar. Não, eu tenho um amigo que é médico, eu tenho um amigo que é psicólogo. Não, eu tenho um amigo que ele conhece o fulano que abre porta com o ciclano. Eu tenho isso aqui. Nós não dependemos mais de Deus. É aquilo que eu ensinei aqui, que alguns irmãos fizeram e foi uma bênção. Nosso socorro muitas vezes é o cartão de crédito e não a oração. Não, a gente passa o cartão. Está com problema? Passa o cartão. Mas muitos irmãos quebraram os cartões e disseram: estou precisando, Senhor. E Deus mandou o socorro. Olha o quanto muda a nossa história, o quanto tira os nossos gastos. Irmão, acorda em nome de Jesus. Oração, orar, clamar, inflamar-se, falar com lágrimas. Não é falar como cobrando de Deus: Senhor, por que o Senhor não faz? Eu não sei porque o Senhor não responde. Porque creio. Não é assim não, queridão. Olha para Jesus e se quebranta. Ele é Deus, você é pó. Deus, eu sei que eu não mereço nada, tem misericórdia de mim, mas eu preciso de uma solução. Não é chegar com arrogância diante de Deus, não. Marta chegou com arrogância diante de Jesus, não ganhou nada. Maria chegou chorando e já descobriu lá o milagre. Onde está o Lázaro que eu vou lá para fazer o milagre? Chegar quebrantado, dependente de Deus, carente de Deus, necessitado de Deus. Chega, aproxima de Deus com o coração quebrantado e contrito. Precisamos disso. A oração
Quando nós entramos dessa forma, Deus começa a salvar a nossa casa. Uma outra prova, que é a mesma passagem, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. O contexto é o carcereiro e os prisioneiros ali. E o que Paulo e Silas fazem ao estarem presos? Próximo à meia-noite, cheio de dores, tendo sido açoitados e estavam amarrados. O que eles fazem? Ora e canta. Quando eles oram e cantam, 3 elementos aqui maravilhosos: oração, louvor e lágrimas. Quando eles começam a orar e cantar, há um terremoto na prisão. As grades se abrem. Estou falando da Bíblia. Não estou falando do livro do Augusto Cury, do livro do Fernando Pessoa. Estou falando da Bíblia, o livro de Deus. Quando eles cantam e oram com sinceridade, as portas se abrem. Todas as prisões se abrem. O carcereiro quer se matar e a salvação dele e da família chega. Nós temos que aprender a orar com prazer, a orar com louvor, a orar com lágrimas. Deus não suporta a oração de um fiel. Deus não suporta lágrimas de um fiel, mas um fiel que está ali, ó: Senhor, tu és justo quando me julgas. Muitas pessoas se exaltam e perdem o melhor de Deus. Diga: a oração salva os perdidos e também muda as pessoas. Ora para o seu marido, ora para a sua esposa, ora para os seus filhos, ora para os seus pais. Clama, clama e Deus vai ouvir do céu. Diga: a oração também traz vitórias maravilhosas. Mas tem que saber orar, sim ou não? Quem quer aprender a orar? Capítulo 6, ensina-nos a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Nós já falamos lá atrás sobre isso. Mas aí a Bíblia ensina a gente a falar da maneira correta. 1 de João 5, 13 a 15. Olha o que está escrito: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele. Aí vem a pergunta de regra de hermenêutica: qual é a confiança que temos nele? Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então primeiro eu tenho que pedir o quê? Segundo a vontade de Deus. Eu conheço a vontade de Deus onde? Na palavra escrita e nas promessas que ele fez a mim, que também é bíblica, claro que tem que ser. Sabemos que ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, quando? Segundo a vontade dele. Se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, toda pessoa que ora segundo a vontade de Deus já alcançou a bênção. Ok? Diga: se eu orar segundo a vontade de Deus, já alcancei a bênção. Se eu orar, o céu vai. Se orar, o céu abre. Deus ouve. Amém? Você não comemorou, irmão, era para você comemorar. Uma notícia tão boa dessa. Será que tem pecado de novo? Tem dó.
Irmão, se alguém está sendo cuidado, alguém está fofocando aí, pelo amor de Deus, vem conversar comigo. Porque eu tenho caráter para afastar pessoas que devem ser afastadas. Se foi afastado é porque precisa. E eu não vou contar pecado de ninguém para você. Se você não confia em mim, pega aquela portinha e vai para outro lugar. Entendeu? Tem hora que a gente tem que ser grosso por causa do tipo de gente que a gente enfrenta. Efésios 3, 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ele é poderoso para fazer além do que pedimos. Quantas pessoas aqui foram surpreendidas assim? Nossa, eu esperava uma coisa, veio outra melhor. Sim ou não, irmãos? Está escrito na Bíblia, é verdade. O Salomão, Deus falou assim: pede o que você quiser, Salomão. O que você quer? Sabedoria. Eu quero sabedoria para conduzir o teu grande povo. Ele emociona Deus. Pelo texto a gente infere isso, entende isso. Salomão, porque Deus não fala do que Salomão falou, ele fala do que Salomão não falou. Salomão, porque tu não pediste riqueza, honra e glória, mas me pediste sabedoria, lhe darei sabedoria, riqueza, honra e glória. Aprenda a falar com Deus, meu irmão. Não chega pedindo riqueza, honra e glória, não. Chega pedindo sabedoria para ser fiel, para ser honesto, para andar com Deus, para ser livre, para ser abençoado, para ser ungido, para ser usado. O que o Senhor nos deu até hoje, que não é nosso, é de Deus. Foi tudo em momentos que a gente estava fazendo a obra, pensando em almas e em mais nada. A casa que nós moramos hoje, que às vezes tem pessoas que falam pelas pernas, a casa que nós moramos hoje, na época das 21 vacas magras. 21 vacas magras. Sapato furado. O negócio que a gente punha para não pisar no chão já estava indo embora, que não firmava mais. Terno desbotado. Ia para as igrejas, pregava, Deus salvava e curava, ninguém dava nada. Deus falou: estou te dando uma casa. Assim, assim e assim, e tem um lugarzinho de plantar as plantinhas, a cor da casa é assim, e eu estou dando. Mas Senhor, eu estou pedindo almas. Eu não tenho dinheiro para comprar nenhum terno, vou ter uma casa. O sapato. Senhor, dá alma, dá unção. Estou te dando uma casa, assim, assim, assim. Nosso guarda-roupa era meio com a cara, Deus falou: não, fica tranquilo que... Um dia entrou um irmão lá na nossa casa, naquela luta, irmão, e falou assim, e chorando, pastor Jordei, Dias de Jesus. Irmão, ele tinha um negócio, irmão, bonito demais, irmão, o que foi? Trocando os móveis da sua casa, tudo, eu estou vendo tudo trocando os móveis da sua casa. Mas eu estou pedindo unção. E Deus dando móveis. Aprenda a pedir, não pensando, pastor, então se a partir de agora eu pedir negócio de alma, eu vou ganhar móveis, pastor. Não, irmão, pensa só em atender Deus. Essas coisas vêm das mãos de Deus. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e cuidar em cumprir todos os mandamentos que hoje te ordeno, então virão sobre ti e te alcançarão essas bênçãos. Não vim na igreja porque eu estava trabalhando. Não fui para a oração porque eu estava trabalhando. Tudo errado. Trabalha só o comercial, irmão. E creia no Deus que abençoa. Mas isso é difícil para muitos entenderem. Aí vem Jeremias 33, 3, diga. Vamos lá, 1, 2, 3. Diga para o seu vizinho: você não sabe de nada.
Não, fala categoricamente, você não sabe de nada. Agora volta para ele, aponta o dedo e diz, mas pode saber. Diga para ele, começa a orar para você ver. Ora de verdade. Clama de verdade. Fala aí, vira um para o outro, pelo amor de Deus. Clama de verdade. Deus vai te responder. E Ele vai te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Aleluia. Aplauda dando glória a Deus. Diga glória a Deus. Ainda tem gente voando nessa hora, pelo amor de Deus. Como perde tempo na vida. Deus muda a história do homem de oração. Deus muda a história da mulher de oração que ora segundo a vontade de Deus. Lemos sobre Ana. Quantos anos tinha Ana? 82? Quantos? Não, você está jogando bicho, rapaz. Isso é pecado. Quantos anos, Pedro? Cadê o Pedro? Cadê o Pedro? Quantos anos, Pedro? Não vai no caminho dela, não. Quantos anos? Falou 84. Irmãos, uma mulher de 84 anos, jejuando e orando no templo, que vergonha. Dela, pastor? De mim. De mim. Porque ela estava orando e jejuando no templo com 84 anos. Sempre. O texto diz lá que ela fazia isso todo dia. Ai, pastor, não deu para ir na igreja, não. Estou com problema na anca. Oi? Mas nós vamos arredendar. Imagina uma mulher daquela. Irmãos, Mãe Sebastiana vem e atende a escala dela de diaconisa, mesmo às vezes tendo ido em Goiânia, feito compra na loja dela. Eu não sei qual diaconisa que tem coragem de dizer não vou porque eu estou com cólica. Está no ciclo de oração aqui também. A glória de Jesus. Uma das mães que eu tenho aqui. Ai, pastor, não vou não, porque é minha prima. Mas se deu um cheque de 10 mil aqui, mas só tem os 10 mil se vier a pé da sua casa. Vou. É por isso que nós não somos tão abençoados quanto poderíamos ser. Porque condição nós temos. E achou ruim porque não quer. Porque se estivesse querendo, eu achava bom. Escuta aqui o que diz o dicionário Strong. A palavra clamar aqui, clama a mim, significa chamar por alguém, bradar, gritar, proclamar. Clamar também se traduz como gara, que é nomear algo. Chamar pelo nome. Deus está dizendo aqui, nomeia a mim. Nós nomeamos o cartão de crédito, nós nomeamos o parente rico, fulano que nos conhece, a empresa que nós conhecemos, o supermercado que nós conhecemos, a pessoa que vende fiado que nós conhecemos, mas não nomeia Deus. Nomeia a mim. Coloque eu como resolvedor do seu problema. E clame a mim até que eu te responda. Busque a mim até que eu mande do céu a resposta. Busque a mim até que a sua vida mude. Quando ele diz assim, coisas firmes, ele está dizendo no hebraico, batsar, que quer dizer inacessível, inatingível.
Se você me nomear como aquele que resolve o seu problema e clamar, eu vou te dar coisas que você nunca teria acesso, a não ser por esse meio. Coisas inacessíveis. Você vai alcançar da minha mão. Eu gostaria muito que você trouxesse a mente para cá e que expulsasse o Satanás em nome de Jesus Cristo. Entra para o culto, eu te convido, entra para a igreja. Entra em nome de Jesus. Se você me nomear e me clamar e saber e me colocar como seu único resolvedor, eu vou dar resposta de coisas que você nunca atingiria, a não ser através da oração e me nomeando como seu socorro, como seu Deus. A mensagem de Deus para Jeremias pode ser entendida como: clama a mim, nomeia a mim, e te mostrarei coisas inacessíveis, possíveis de serem conhecidas apenas através das revelações. Eu vou te revelar essas coisas, eu vou te mostrar essas coisas. Eu me lembro aqui do pastor Marcos, que na época era o Marcão. Ele entrou numa situação difícil financeira. Deus falou para ele: vai fazer estofamento de carro. O Ed hoje mexe com isso, né, Ed? Você vai fazer aqueles negócios que punha nos carros, nas portas do carro. Ele falou: não sei mexer com isso não. Durante o dia você pega o serviço e de noite você trabalha. Bom, então tá. Aí durante o dia ele saía pegando serviço, sem saber trabalhar. De noite ele ia para a garagem da casa dele, começava a cantar e Deus ia conduzindo as mãos dele. E ele fazia e ficava perfeito. Clama a mim. Eu tenho capacidade de te ensinar a fazer o que você não sabe. Mas isso é bíblico, pastor? Bezaliel, uai. Nunca tinha feito um tabernáculo na vida e ninguém tinha nenhuma revista para olhar como fazer. E não tinha o Google. Faz o tabernáculo, pam, 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 pam. Eu falei: mas você vai fazer. Quem é? O Bezaliel faz. Deus deu o Espírito para ele. E ele fez. Perfeito. Clama a mim. Eu posso mudar a sua história. Posso te dar uma profissão. Posso cuidar de você. Irmãos, parece humilhante Deus ficar falando isso com quem não quer saber disso. Parece humilhante. Ah, se você me quisesse. Salmo 81, Israel não me quis. Ah, se Israel me quiser, se o meu povo ouvisse a mim, eu abateria seus inimigos, destruiria todos, lhe daria o melhor mel e o melhor trigo. Oh, irmão, quem resolve o problema não é dinheiro, não. Pastor, o senhor fala porque o que, irmão? Eu vivi sem dinheiro vários anos e quem cuidou de mim sempre fez a mesma coisa. Fala besteira não, aceita a palavra, entra no clamor, entra na oração, aceita andar com Deus. Fala besteira não. Nós, quando não tínhamos nada, nenhum dinheiro, fomos melhor tratados do que quando tinha, porque Deus cuidou. Como é difícil. Por que o senhor faz isso? É porque Deus me faz conhecer pensamentos, irmão. Pela misericórdia dele. Olha, quando nós aprendermos a colocar Deus como nosso evidente e único socorro, nós vamos ver Deus fazendo coisas maravilhosas. Deus nomeou Jeremias, e este por sua vez escolheu servir a Deus no que jamais foi envergonhado ou abalado. Mesmo em meio ao declínio da nação e perseguição de reis, Jeremias foi cuidado por Deus. E quando a nação foi entregue nas mãos dos inimigos, os inimigos chegaram para Jeremias e disseram: você quer Jeremias? Sim, escolhe para onde você quer ir. Você quer ir para o Egito, que é parceiro de vocês? Ou você quer ir conosco? Você vai ter um tratamento diferenciado. Oh, irmão,
Clama a Deus. Ore a Deus. Ele foi maltratado pelo rei dele, mas não por Deus e nem pelos inimigos. E muitas vezes quando a gente passa por lutas, irmãos, os que nos ajudam são os chamados de inimigos, mas Deus os usa para mostrar que quem cuida tem nome. João 15,16, tão conhecido, Jesus falando: não foste vós que escolhestes a mim, fui eu que vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Anda com Deus, dê frutos para Deus, faça a vontade de Deus, vá onde Deus está te designando ir, e o Senhor ouvirá a sua oração e atenderá. 15:7 de João: se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverdes em mim, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Se esse estudo estiver em você, comece a orar para você ver se Deus não vai mudar. Marcos 10, 47 e 48. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. É assim que nós temos que orar. O cansaço vai dizer: cala a tua boca, não ora, você está cansado, não vai dar. O barulho vai dizer: você não consegue orar com barulho não. As costas vão dizer: ih, agora eu estou doendo demais, você não vai poder orar, hein? O telefone vai dizer, as coisas vão dizer, os pensamentos vão dizer, mas você não se cale. Aumente a sua voz e diga: Filho de Davi. Bartimeu sabia onde tinha a resposta, e hoje você está sabendo onde está a sua resposta. Quando a gente sabe onde está a resposta, nós, quando queremos, vamos até onde está. Foi isso que Bartimeu fez. E quando ele chegou até Jesus, Jesus fez a pergunta que não faz para muitos: o que queres que eu te faça? Perseverou, chegou até aqui, tem direito. Que eu torne a ver, veja. A oração, diga comigo, a oração é a ação que me liga diretamente a Deus. Diga a frase toda. Hebreus 10:19, diga: pelo novo e vivo caminho, o sangue de Jesus, eu entro na sala do trono e posso falar com Deus. Você tem que saber isso quando você for orar. O véu não existe mais entre mim e o lugar de Deus. Particularmente penso que minha oração, isso é observação minha, que a minha oração com Deus não é a de um homem olhando firmemente nos olhos de Jesus e dizendo o que quer. Sou eu, lançado aos pés de meu Senhor e molhado com lágrimas, dizendo: o que queres que eu faça, Senhor? A oração de um convertido não é o que podes fazer por mim, mas o que queres que eu faça por ti como servo. Eis aqui teu servo. A oração é a perca dos meus direitos para descobrir e praticar os direitos de Deus. Ele é o Senhor Deus, portanto vê tudo, sabe tudo, pode tudo. Ele me escolheu para fazer a sua missão, a sua vontade, conforme aquilo que Ele designar. Olha o que diz Von Allmen. Oração é a partilha voluntária que Deus faz conosco de sua vontade, de seu poder e de seu amor por meio de palavras humanas. Olha o que diz Brunet.
A oração é a permissão que Deus dá a seus filhos de juntar suas vozes à discussão das suas questões. Abraão fez isso. Quando os homens clamam, o céu se abre. Deus escolheu dar aos homens a honra de fazer parte das batalhas do reino através da oração. A mão de Deus está estendida e é movida através da oração. Jacó orou e a sua vida foi mudada no Val de Jaboque. Moisés orou e o seu rosto brilhou com a glória de Deus. Davi orava e sua cama nadava em suas lágrimas e os seus inimigos eram vencidos. Ele orava para saber de Deus se iria ou não às batalhas e Deus o dirigia. Elias orou e o fogo do céu desceu. Jeosafá orou e uma vitória impossível aconteceu. Abacuque orava em sua torre para obter a resposta e Deus mandou o avivamento. Jesus Cristo, nosso mestre, orava com grande clamor e lágrimas, Hebreus 5:7, e também suando gotas de sangue, tamanha angústia e peso da oração, mas pôde dizer: eu tenho, pois foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Aleluia. Paulo orava em todo o tempo, sentia até como que dores de parto pela igreja, sabia ouvir Deus, sabia ouvir o sim e também sabia ouvir o não. Pedro orava e Deus lhe dava revelações para não fazer acepções de pessoas. Cornélio, um gentil, orava e Deus lhe concedeu a salvação e o batismo com o Espírito Santo. Membro da corte italiana, se tornou o primeiro gentil a ser convertido ao cristianismo, porque orava ao Deus que fez os céus e a terra. Cornélio fala muito no meu coração, porque eu era gentil, comecei a ouvir a palavra e bêbado, clamava a Deus que me mudasse, e Ele me libertou, me converteu e me transformou. Há poder na oração, orai sem cessar. Vamos à oração, chega de perder tempo, oremos com lucidez, oremos com jejum, oremos com lágrimas, oremos com louvor, oremos ao Senhor. Ele vai nos dar coisas inacessíveis dos céus, aleluia. Fique sobre os pés. Glória a Deus, glória a Deus. A oração, ela tem um poder de resposta. Se você não prestar atenção agora, eu sei que você não quer saber nada de oração. Porque o fechamento da mensagem é justamente a resposta de quem ouviu o que Deus falou. A oração. Se você sair daqui disposto a orar, custe o que custar, doendo ou não doendo, tendo tempo ou não tendo tempo, porque uma das frases que o diabo coloca na boca de muitos, não tenho tempo para orar, é uma mentira. É uma mentira descabelada. Porque tem tempo, às vezes, 1 hora no Facebook, tem às vezes 50 minutos no banheiro que pode tomar banho com 15, mas não tem tempo de meia hora com Deus. Mentira. Outra mentira que o diabo põe na boca das pessoas: não sei orar. Mentira. Você não sabe conversar? Você não conversa com os outros? Vai conversar com Jesus, irmão. Todos nós sabemos orar. Todos nós. A questão é se eu quero orar, se eu quero mudar esse semblante meu terrível e buscar a Deus e confiar nele e não nas pessoas. Outra coisa que a gente põe de desculpa na boca, o diabo põe na boca de muita gente: eu não consigo orar quando está muita gente falando. Como assim, irmão? Eu queria entender esse negócio, principalmente da parte das mulheres. Porque se você vai na cozinha, esse dia nós estávamos num evento aqui, que eu não lembro qual mais que era, e os homens de cá e as mulheres de lá, Deus é amor. Elas estavam resolvendo os problemas lá.
Confraternização dos obreiros. Todo mundo conversando, as mulheres, irmão. Tinha umas 8 ou 10 ou 15. E todo mundo nessa altura assim. E uma outra entendendo e dando resposta. Não, menina, mas eu acho que é porque você também fez isso aqui, dona. Sim ou não, irmãs? E aí diz que não consegue orar quando tem muita gente conversando, não entendo. Não ensaiou. Eu acho que você consegue. Você tem um poder. Quando a gente quer orar, irmãos, a gente ora. Em qualquer lugar, em qualquer situação, ora. Conheço um irmão aí que ele arrumou um banheiro só de oração para ele. Banheiro. Porque quer orar. Qual lugar que sobrou aqui? Esse banheiro aqui. Ninguém frequenta ele aqui, então esse aqui vai ser meu banheiro de oração. Por quê? Porque quer orar. Quando não quer, dá desculpas. Mas uma coisa eu aprendi com Deus, com a Bíblia, com os estudos, com a fé. Orar é conquistar o coração de Deus. Deus pode mudar tudo nessa noite. Levante as duas mãos, porque a igreja pentecostal é igreja de oração. Ela ama a oração. Antigamente, quando dizia assim, vai ter vigília, a igreja sapecava de dar glória. E vigília para a igreja de antigamente tinha que ser até amanhecer. Tinha que ser até amanhecer. Aí vigília das 8 às 11 horas. Ai meu Deus, é muito tempo. Não, nós precisamos voltar a amar, orar, falar com Deus. Levantemos as mãos. Kadaramandorabai. Senhor meu Deus e meu Pai, anunciei os estudos da palavra. Temos pregado, meu Deus, para a igreja pentecostal, para a igreja que nasceu em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, despedaça o jugo agora, quebra as cadeias do inferno agora, tira todo impedimento na vida de oração desta irmã, deste irmão, destes jovens, adolescentes, crianças, obreiros, obreiras, pastores, pastoras, missionários, arranca de nós todo empecilho, toda barreira, todo mal. Ah, meu Deus, eu tenho fé para orar que o Senhor vai renovar a vida de oração de todos nós. Venha um manto de clamor para a igreja, vem uma fome de oração para a igreja, vem uma consciência de oração para a igreja. Nós nomeamos o Senhor como o único que responde para nós, como o único que pode resolver nossos problemas, como o único digno de adoração, louvor e glória, como o único digno de ouvir nossas lamentações, nossos louvores, nossos clamores, nossos segredos. Vem glória, vem avivamento. Ainda comedeça mais. A igreja clama como Abacuque clamou, a igreja clama como John Hyde clamou, a igreja clama como John Hughes clamou, a igreja clama, meu Deus, como Jeremias clamou, a igreja clama como Jesus clamou, como Paulo clamou. Vem para nós, vem avivar, vem batizar, vem renovar, vem encher. Dexoplavaço que plavadará, braca, bracha, candaraia, oramandaço e badai. Seja batizado no Espírito Santo, seja batizado em lágrimas, angústia e clamor pelas almas. Venha o ministério da intercessão, venha o ministério do clamor, venha o ministério da oração. Quebrado, despedaçado e arruinado todo mal, em nome de Jesus. Não há mais impedimento, não há mais barreira entre ti e o teu Deus. O novo e vivo caminho já foi aberto, pelo sangue de Jesus tens livre acesso à sala do Pai. Receba graça sobre graça, força sobre força, unção sobre unção, renovo sobre renovo. Receba! Xarabá, Urabacassoreba Candaraia,
Abra os olhos espirituais, abra os ouvidos espirituais do teu povo no clamor, Senhor. Vem lágrimas e vem louvor, para que o teu povo, recheado de graça, encontre os pés do Senhor. Receba a bênção e o renovo da sua vida de oração. Receba agora. Receba a bênção e o renovo para a sua vida de oração. Quem quer leva a mão para a cabeça e fala: recebo, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Somos igreja cristã pentecostal. Nós amamos orar, amamos jejuar, amamos a palavra, amamos viver em